Muito bem, vamos ler Marcos capítulo 11, versículo 27. Diz assim: Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: Com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhe respondeu: Eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: Então por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos dos homens, era de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Com que autoridade fazes tu estas coisas? Esse foi o questionamento dos sacerdotes, os religiosos dos dias de Jesus, dos escribas, os intérpretes, estudiosos da lei, e os anciãos, espécie de liderança, espécie de tribunal junto ali na cidade. Então essas pessoas chegaram para Jesus no templo e perguntaram de onde vinha a autoridade de Jesus, ou com que autoridade ele fazia o que ele fazia. Especialmente duas coisas: a entrada de Jesus em Jerusalém no domingo. Nós estamos na terça da última semana. No domingo, Jesus entrou montado em um jumento e as pessoas clamando: Jesus, Hosana, Hosana. Quando Jesus entrou no templo, ele expulsou o pessoal que vendia, expulsou os cambistas, soltou as aves, soltou os animais que eram vendidos na porta do templo, no pátio do templo, para os sacrifícios. E o pessoal está perguntando: mas que autoridade você faz isso? Quem te deu essa autoridade? Quem você é? Quem você pensa que é? Lembre-se que Marcos está organizando o livro dele para os irmãos que viviam em Roma. Ele quer impregnar na mente daquelas pessoas o seguinte: sem o reconhecimento da autoridade de Jesus, não há discipulado. Ou seja, ninguém que se propõe a seguir Jesus vai ser bem-sucedido, a não ser que reconheça a autoridade de Jesus. Tenha ciência de quem ele é, do poder que está sobre ele. Caso contrário, não há discipulado. Marcos diz para aqueles primeiros irmãozinhos lá, os primeiros leitores: olha, se vocês não entenderem quem é Jesus, reconhecer a autoridade dele sobre tudo e todos, não tem discipulado. Você pode frequentar a igreja, você pode ser amigo do evangelho, você pode ser simpatizante com as coisas do evangelho, mas discipulado não existe. Paulo vai dizer isso de uma outra forma, escrevendo para esses mesmos romanos. Ele diz: olha, se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, como Deus, como divino, como todo-poderoso, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Porque com a boca você faz confissão, mas com o coração você crê para a salvação. Ou seja, não é possível ser discípulo salvo sem que reconheça a autoridade de Jesus.
Sacerdotes, gente religiosa. Os escribas, igualmente, gente religiosa. Os anciãos, claro. Religiosidade por si só não resolve a questão da autoridade, do reconhecimento da autoridade de Jesus. O reconhecimento da autoridade de Jesus não é um discurso apenas, mas isso é evidenciado no viver, na caminhada, no discipulado. Como você enxerga a autoridade de Jesus? Você já se submeteu a Jesus? Você se enxerga como servo e ele Senhor? Se enxerga como discípulo, aprendiz e ele como mestre? Você se enxerga como pecador, necessitado e ele como santo, capaz de perdoar? Como é que você enxerga Jesus? Sem reconhecimento da autoridade de Jesus, não há discipulado. Há religião, há uma série de outras coisas, mas não há discipulado. Porque se você rejeitar a autoridade de Jesus, você está rejeitando o plano de Deus, você está rejeitando as evidências sobre a pessoa de Jesus, e como se isso não bastasse, você acaba atraindo juízo para você. O que significa então rejeitar a autoridade de Jesus? Primeiro, significa atropelar, desprezar as evidências. Essa primeira parte do texto que nós vamos usar hoje à noite, versículo 27 até o 33, há uma contestação bem clara da autoridade de Jesus. Mas essa contestação, ela é frustrada quando ele, por sua capacidade, expõe a incapacidade espiritual dos líderes religiosos daquela ocasião. E como é que Jesus Cristo fez isso? Jesus não respondeu, não deu uma resposta pronta, mas fez uma outra pergunta sobre o ministério de João Batista, que era uma evidência da autoridade de Jesus. Mas eles, por sua vez, desprezaram. Mas segundo Jesus, o ministério de João Batista foi uma evidência incontestável da autoridade dele. Por isso Jesus Cristo faz essa pergunta. Então, os últimos acontecimentos, domingo, a entrada triunfal de Jesus, um grande movimento, a chegada de Jesus ao templo, e esses líderes, agora na terça-feira, muito comentário na cidade de Jerusalém, estão indignados com esse homem que se chama Jesus. Para resolver isso, o Sinédrio, espécie de tribunal, organiza uma comissão ou uma equipe, dá a essa equipe a autoridade para eles confrontarem Jesus. E esse grupo é composto das pessoas mais importantes dos dias de Jesus. Ele organizou a elite ali. Esse pessoal tinha muita autoridade. Era a alta cúpula de Jerusalém. Ela era a liderança de maior calibre naqueles dias. Foram confrontar o filho do carpinteiro, Jesus de Nazaré, que está causando tumulto em Jerusalém, que está causando dificuldades aqui em Jerusalém. Então, esses eventos dos últimos dias, a aclamação de Jesus como rei, Jesus não proibiu que as pessoas fizessem essas declarações, se portou como tal, foi recebido como tal, fez uma limpeza do templo, expulsou muita gente e ninguém reagiu, ninguém foi contra. Agora eles querem saber com que autoridade você faz estas coisas. Quem é você?
Você tem a autoridade dos sacerdotes para fazer isso? Para se meter no templo? Você tem a autoridade do rei para se apresentar como rei? Quem disse que você pode fazer o que quer aqui em Jerusalém? Quem você está pensando que é? Aqui você não tem autoridade. O nível do confronto. E ao fazer isso, eles querem envergonhá-lo. Eles querem diminuir Jesus. Baixa a bola, filho do carpinteiro. Quem você é? Quem você pensa que é? Para eles, Jesus não tem as credenciais para fazer o que ele está fazendo. Para eles, Jesus não tem essa autoridade. É como se Jesus estivesse usurpando uma autoridade que não foi dada a ele. Porque eles pensam o seguinte: olha, toda autoridade, ela é delegada. Depende de autorização. Porque se você exercer autoridade sem ter recebido, pode ser um tipo de autoritarismo. Mas a autoridade é delegada. O pastor tem autoridade na igreja, não tem? A igreja delegou. As pessoas na família, existe autoridade delegada. O órgão público tem autoridade, porque foi delegada a ele. Não é por causa da pessoa, mas foi dada a autoridade. Então eles estão querendo saber, quem foi que te deu essa autoridade? Aqui estão os sacerdotes, e ninguém conversou contigo sobre isso. O rei, ou os representantes do rei. Ninguém te deu autoridade aqui. Você não tem autorização. E aqui nós vamos perceber a armadilha desses confrontadores de Jesus. Eles têm em mente pelo menos duas possibilidades. Primeiro, não tenho autoridade de ninguém, ninguém me mandou. Isso poderia ser visto como uma afronta às autoridades locais. Ele poderia ser identificado como um camarada que faz bagunça, que não respeita ninguém. Um tipo de Barrabás. Um tipo de confuseiro, político, alguma coisa parecida. Se Jesus dissesse, olha, não tem autoridade de ninguém, ninguém me mandou, então você está causando tumulto. Você é um bagunceiro, um desordeiro. Outra possibilidade, faço em minha autoridade. Ou seja, ele estaria sendo advogado de si mesmo, que geralmente é um tipo de autoridade que ninguém tem. Esse tipo de autoridade ninguém tem, né? Ele estaria clamando em prol de si mesmo um tipo de divindade. E isso seria uma armadilha, e ele ia sair perdendo aqui nessa conversa de qualquer jeito. Como é que você se sairia? Como é que você resolveria esse problema sem cair na armação, na armadilha dos confrontadores? Jesus, sem nenhum esforço, Deus que se fez homem, a sua sabedoria respondeu com uma pergunta. Verso 29, respondeu-lhes Jesus: bom, se vocês estão me perguntando, eu também tenho direito de fazer uma pergunta para vocês. Eu vou perguntar uma coisa. Respondei-me, pois, e eu, se vocês me derem a resposta, eu vou responder a origem da minha autoridade para fazer essas coisas. O batismo de João, que todo mundo conhecia, tanto os religiosos como a população de modo geral. Me diga uma coisa, aquele batismo era do céu ou era dos homens? Por favor, me respondam. E aí, claro, Jesus tinha percebido a armadilha, a armação, e ele faz uma pergunta, ele responde com uma pergunta. Será que Jesus está querendo ganhar tempo porque ele não tem resposta? A gente faz isso, né? Alguém faz uma pergunta que a gente não estava esperando, a gente faz uma pergunta, traz uma coisa que não tem nada a ver, para ganhar um tempinho, para buscar na cabeça uma resposta, pá.
Será que Jesus estava querendo ganhar tempo aqui? Não. Lembre-se, Jesus está sempre pronto para dar respostas a perguntas honestas, a perguntas bem intencionadas, verdadeiras, genuínas. Ele escuta todas as questões e responde cada uma. Ele se importa com a essência da pergunta. Se há naquela pergunta verdade, se há naquela pergunta honestidade, sinceridade. No caso aqui, não havia. E esse tipo de pergunta, Jesus resiste. Esse tipo de pergunta carregada de soberba. Aliás, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Deus bate de frente com o orgulho, com a soberba humana. Mas o quebrantamento que busca a resposta vai ser respondida. Agora, não quer dizer que Deus tem a obrigação de responder todas as minhas perguntas. É bom e provável que Ele não vá responder algumas. E no caso aqui, Jesus decidiu para esse pessoal aqui não responder. Se você perguntar para Jesus, Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Já teve essa pergunta em outro momento, um homem chamado, não tem o nome dele na Bíblia na verdade, só diz que ele era um jovem e ele era rico. Duas coisas boas, né? Juventude e riqueza. E o camarada era assim, na juventude já tinha conquistado a sua independência financeira com sobra. Até meio chato, né? Porque às vezes o camarada luta a vida toda e não conquista, né? E ele era jovem e já tinha conquistado a sua independência financeira. Aí ele chega para Jesus e pergunta: Senhor, mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Esse homem também não estava sendo honesto, mas Jesus respondeu. Aí Jesus responde: olha, observe os mandamentos. E aí ele pensou que Jesus tinha caído exatamente na armadilha dele. Ele disse: então tá ótimo, eu faço isso desde pequeno, eu guardo os mandamentos. Aí Jesus diz: pois bem, vende os seus bens e doa para os pobres. Aí o camarada ficou desfigurado, ficou triste, porque ele percebeu que ele não guardava os 10 mandamentos. Ele guardava algumas regras que os fariseus tinham compartilhado ao longo da caminhada. Ele percebeu que ele quebrava o segundo mandamento, ou resumo do mandamento de amar o próximo. Aí mas ele quer saber, Jesus vai dar a resposta. Os discípulos disseram assim: Jesus, mas se um camarada que tem isso tudo não pode ser salvo, então ninguém pode se salvar. Aí Jesus disse: aí, verdade. O que é impossível aos homens é possível a Deus. O que é impossível aos homens? Se salvar. Nenhum ser humano pode salvar a si mesmo. É impossível. Mas é possível para Deus. E nesse contexto, Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Para mostrar que era impossível. Alguns dizem que a agulha era uma entrada, que o camelo, que tinha em Jerusalém, que o camelo entrava com dificuldade. Mas alguns estudiosos dizem que nunca acharam essa entrada. Que o que Jesus Cristo está querendo ensinar é realmente uma coisa absurda, ou seja, não é impossível. Por maior que fosse a agulha daqueles dias, um camelo não poderia passar, para mostrar que é impossível para os homens se salvarem. Mas a salvação é possível por Deus. Se você que deseja ser salvo, só Deus pode salvar você. Você não pode salvar a si mesmo. Então Deus, o Senhor Jesus, está sempre respondendo de acordo com as necessidades. Se você sinceramente no seu coração pergunta: Senhor Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? Tem misericórdia de mim, revela, mostra-me. Ele vai fazer. E talvez você não vai encontrar condições de obedecer à orientação de Jesus. Me ajude, me dê graça para eu responder
aquilo que o Senhor quer. E aqui nesse contexto nós temos uma pergunta não honesta, querendo fazer uma armadilha. Então Jesus toma o ministério de João Batista como o ponto de referência. E eles percebem a profundidade da pergunta de Jesus. Se eles reconhecessem que João veio de Deus, então eles deveriam acatá-lo. E o que foi que João fez a respeito de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse que Jesus era Deus que se fez homem. E João tinha autoridade, porque quando João foi batizar Jesus, aconteceu algo impressionante. João viu descendo sobre Jesus o Espírito. E João diz que isso foi como uma pomba, uma ave, pousando sobre Jesus. E ouviu dos céus uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então o testemunho de João era que Jesus era o Filho de Deus. Então se eles dissessem: olha, João veio de Deus, por que vocês não acatam João? Por que vocês não acatam o que João disse a meu respeito? O Deus que se fez homem, o Messias prometido e enviado de Deus, nascido da Virgem Maria, sem pecado, o único capaz de salvar vocês do pecado. Então eles disseram: opa, se a gente cair nesse caminho, nós vamos ter problemas. A propósito, você aceita o que a Bíblia diz acerca de Jesus? Ou você vive simplesmente fazendo perguntas para embaralhar a conversa que você está tendo com alguém sobre Jesus? E você nem sempre quer de fato saber. E eles ficaram então numa encruzilhada. Se dissesse que era dos homens, olha, a população ficava contra, porque o povo acreditava no ministério de João. O povo entendeu como um ministério precursor de Jesus. E aí eles disseram: não, a gente não sabe. Aí Jesus disse: eu também não vou responder. Eu não vou responder o que vocês estão querendo fazer. Ou seja, vocês estão querendo tumultuar a verdade, ao invés de enfrentá-la. E a gente encontra muita gente assim. E tem coisas na Bíblia que são claras, e as pessoas começam simplesmente a questionar, porque não querem se submeter à autoridade de Jesus. Com que autoridade Jesus quer que eu aceite o único caminho para a salvação? Que eu me submeta a isso? Com que autoridade Jesus quer que eu seja humilde? Com que autoridade Jesus quer que eu viva para a glória dele? Com a autoridade inerente à pessoa dele, divina, do Deus que se fez homem e habitou entre nós. Nem sempre queremos nos submeter à autoridade de Jesus. Às vezes ficamos questionando. Então desprezar a autoridade de Jesus significa desprezar as evidências que confirmam a autoridade dele. Ninguém consegue desmontar a história de Jesus. Há 2000 anos que tentam desacreditar, invalidar. Outro dia eu vi um historiador dizendo: olha, questionar a realidade de Jesus, uma conversa entre um filósofo e um historiador, ninguém faz isso mais, seria ignorância demais. Agora, qual o problema? Jesus é divino ou era um homem? Aí é o ponto de discussão. Se ele era divino, e a tendência é pensar que ele era um homem que tentou fazer alguma coisa que não deu certo ali. Aqueles homens não aceitaram a verdade de Jesus. Segundo, além de significar rejeitar essas evidências, significa também desprezar o plano de Jesus para o homem, para a humanidade. Capítulo 12, os primeiros versículos diz assim: depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Aí um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha.
Eles, porém, o agarraram, o espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outros lhe mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhes ainda seu filho amado, e este lhes enviou. Por fim, dizendo: respeitarão meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E, agarrando-o, mataram-no e atiraram para fora da vinha. O que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. A parábola dos agricultores perversos. Essa parábola retrata a longa história de rejeição do plano de Deus por Israel. Jesus, de maneira sintética, conta toda a história do Antigo Testamento. A história era assim. Se você ler o profeta Isaías, capítulo 5, de 1 a 7, você vai ver que Israel era a vinha do Senhor. Deus enviou os profetas e os profetas foram mortos. E por último, Deus enviou o seu Filho, no caso, Jesus Cristo. E esses homens que deveriam ser os protetores da vinha, tornaram-se destruidores. São os lavradores maus que não cuidam da vinha. E por que Jesus conta essa parábola? Para que esses líderes entendessem que eles eram essas pessoas, esses agricultores maus, que não deram atenção aos profetas, que não ouviram aos profetas ao longo da história, e por fim enviou o seu filho, e eles estão fazendo o mesmo novamente. Não só desprezando, mas estão preparando para matá-los. É claro que esses líderes entenderam o que Jesus estava querendo dizer. E eles perceberam a tensão do ensino de Jesus. Não espere que será diferente com você. Deus tem um plano, único plano de salvação. Deus, quando criou a humanidade, criou o homem, a mulher, os representantes, e dali criou todas as pessoas à imagem e semelhança do Senhor. Mas houve a introdução do pecado, a rebelião contra Deus, e os descendentes passaram a ser devedores, pecadores. A comunhão com o Senhor foi apartada, deixou de existir. Houve morte espiritual, não tinha relacionamento. Mas Deus prometeu um Salvador, o Filho da mulher, Jesus Cristo, o Salvador. O único plano de salvação que Deus tem é por meio de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Em cima da terra, debaixo do céu, só existe um nome pelo qual nós podemos ser salvos: Jesus. Esse é o plano. Só que muitas vezes esse plano, por ser simples demais, é rejeitado, é desprezado. Esse é um plano que envolve a graça de Deus, o favor de Deus. Mas as pessoas preferem fazer algo para serem salvas. Elas acham que ninguém pode ser salvo pela graça, é preciso fazer alguma coisa. E querem sugerir outro plano. O plano da religião, das boas obras, da moral, da filosofia de vida ou coisa semelhante. Mas nenhum desses planos tem eficácia para a salvação. Agora, pense você que já é crente no Senhor Jesus. Às vezes você fica chateado porque alguém que você compartilhou da sua fé expressou rejeição a você. Desprezou, zombou,
ridicularizou e talvez até te olhe com dúvidas a respeito da sua inteligência. Porque você diz que crê que Jesus é Deus, o Salvador, o único caminho pelo qual importa que sejamos salvos. E você fica arrasado. Agora, entenda, ninguém sem iluminação do alto vai entender a mensagem do Evangelho. E se Jesus, o nosso Senhor, sofreu tamanha rejeição, não dá para esperarmos outro tipo de tratamento. Aliás, não deveríamos ser surpreendidos com esse tipo de procedimento, exatamente por conta do que aconteceu do Senhor. Conforme essa parábola, o homem sem Cristo odeia a vinha, odeia o povo de Deus. Ao mesmo tempo que tem um teor de juízo aqui, tem uma demonstração de graça aqui. E essa é a parte que nos surpreende nessa parábola. Porque geralmente a gente pensa em autoridade como sendo domínio ou de dominadores. E aqui nós encontramos alguém que tem autoridade, mas ao mesmo tempo paciente. Isso porque Jesus é autoridade que age sempre em amor. Jesus poderia destruir os seus opositores tranquilamente, logo no primeiro momento. Mas ele em si, sabe por quê? Misericordiosamente espera por arrependimento. Quando ele for preso, Pedro vai atacar um soldado e vai cortar a orelha. Jesus diz: ei, peraí. Se eu quiser, ou se eu quisesse, poderia pedir meu Pai do céu, e uma legião de anjos, de exército celestial, estaria pronto aqui e destruiria todo mundo. Mas não fez. Misericórdia. Mesmo sendo desprezado, ridicularizado, os que se arrependerem e crer nele, ele vai salvar. Se nós pensarmos Jesus com a nossa cabeça, a gente teria uma outra atitude. Alguém que rejeita, despreza, e aí quando chega o juízo, o coração pecaminoso diz: bem feito, olha aí. Você não se arrependeu? Está aí uma coisa boa, um negócio legal, agora você vai pagar. Jesus não tem essa mentalidade que nós temos, pecaminosa. Ele age em amor, esperando o arrependimento. Se você olhar para a sua própria história, talvez você vai identificar vários momentos o Evangelho chegando até você, até o dia que você compreendeu o Evangelho. Mas são atos ou ações da misericórdia do Senhor. Está vindo o filho do dono. E ele pensa que eles vão ouvir o filho do dono. Mas eles querem de fato é matar o filho do dono da vinha. Jesus sabe disso. E aparentemente a gente pensa que o mal está tendo vitórias. O mal está ganhando. Até quando, Senhor, a sua justiça vai ser aplicada? Mas Deus tem um plano. O filho do dono da vinha veio, foi morto, sim, mas ele ressuscitou no terceiro dia, está vivo à destra do Pai e prometeu voltar, retornar, para reencontrar os seus, reunir os salvos em Cristo. Jesus Cristo vai voltar. Sabia disso? Você crê nisso? Você espera por isso? Por fim, rejeitar a autoridade de Jesus, além de significar atropelar as evidências a respeito de quem ele é, além de desprezar o plano que ele tem, significa também chamar juízo para si, sobre si. O versículo 10, na continuidade da leitura do 12, diz assim: olha, ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, ela veio ser a pedra principal
angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. A aplicação final da passagem messiânica, da parábola, na rejeição dos servos pelos líderes, comunica a mensagem de juízo sobre aquela liderança. Então, o final da parábola contada aqui por Jesus revela que Jesus é a pedra principal, é a pedra da vitória, do triunfo. Ele virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. O dono da vinha envia o filho, e o filho é morto, mas ele retornará. E nesse momento, nenhum mal ficará impune. E às vezes temos a sensação de que há uma impunidade com relação ao mal, que o mal está prevalecendo. Não. Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. E essa pedra foi posta como principal, a pedra da sustentação, que dá a base. A pedra que os edificadores rejeitaram, Salmo 118, 22 e 23. Essa foi posta como pedra angular, que é o texto que foi citado. Foi o Senhor que fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, aquele que hoje, Jesus, é rejeitado, humilhado, ele retornará poder tremendo. Essa humilhação foi transformada em algo maior. Aquele que foi rejeitado pelos judeus e os outros e os demais, foi transformado pelo poder de Deus em algo muito maior. Ele é hoje o alicerce e a sustentação. É sobre ele que a igreja é edificada. A minha igreja eu edificarei, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paulo diz que a igreja é edificada na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos é o quê? É a pessoa e a obra de Jesus. E essa pedra não será mais abandonada, porque ela é a pedra principal. Os seres humanos podem até aproveitar da paciência de Jesus, mas ao final serão julgados com justiça. Um escritor antigo cristão diz o seguinte: Deus pode suportar muito tempo a desobediência e a rebelião, mas no final ele age. Aqueles que reconhecerem que são os lavradores maus e submeterem a Jesus, serão enxertados na vinha verdadeira, serão acolhidos por Jesus Cristo. Porém, os que continuarem rejeitando o Senhor Jesus, permanecerão nessa condição também na eternidade. Jesus espera que aquele que ouve o Evangelho se arrependa e creia que Ele é o enviado de Deus. Jesus tem autoridade. Ele é Deus que se fez homem. Ele tem um plano, Ele tem dado provas disso. Ele é o justo juiz. Mas é muito melhor enfrentar Jesus como Salvador do que enfrentá-lo como justo juiz. Portanto, se arrependa e creia em Jesus como Senhor e Salvador, para que você possa ser salvo. Não entre nessa de rejeitar a autoridade de Jesus, de desprezar quem Ele é. Reconheça-o como o Senhor e submeta a Ele. Jesus disse que não adianta a gente dizer que Ele é Senhor se nós não submetemos a Ele. É uma fé só de discurso. A Bíblia diz
Jesus disse que naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos um monte de milagre. Eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, nunca vos conheceis. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não basta você declarar Jesus, Senhor, Senhor, mas é necessário que você faça a vontade de Deus. É necessário que você se submeta à autoridade de Deus em Cristo.